Quais são então as principais dores dos empresários? Olha, eu diria que são diversas, né? Então podemos falar aqui sobre a dor da gestão financeira. A gente nota que muitas vezes quando a gente pergunta para o empresário qual foi a lucratividade dele, ele não sabe dizer, né? A gente pergunta qual é a DRE dele, se ele tem uma DRE gerencial, ele fala, vai falar lá com o meu contador tem, né? Mas ele mesmo não tem os números, né? Então, não ter os números é uma dor, porque se eu não tenho um número na minha mão, eu não tenho um poder de decisão consistente. Uma outra dor que a gente nota é também que a dependência do empresário para o negócio. O negócio funciona bem, funciona se ele estiver lá. Ou seja, se ele tem que estar lá para funcionar, então ele não pode tirar férias, ele não pode sair para visitar um parente lá na cidade dele, ficar 3 dias, 5 dias, uma semana fora, né? E porque se ele fica fora, as pessoas começam a ligar para ele o tempo todo e ele não consegue fazer o que ele tem que fazer, né? Não tem sossego. Uma outra dor que a gente percebe é uma falta de padronização no negócio, né? Então tem cliente que é atendido bem, o outro não é atendido, o outro é atendido mal, que dependendo do funcionário o atendimento muda, não há um padrão, né? Uma maneira consistente de sempre atender o cliente, dar a mesma experiência, uma experiência de qualidade para os clientes. Então, é aquela padaria, né? Que um dia o pão está quente, outro dia está frio, outro dia o pão está murcho, outro dia o pão está crocante, outro dia não tem pão, tem que esperar uma fornada, né? Então, você até pensa, mudou o padeiro? Não, não é que mudou, mas é que não tem um processo consistente, repetitivo, para que o pão seja sempre exatamente igual mesmo. E na dúvida, eu vou procurar em outro lugar, né? Existem outras dores, por exemplo, controle de estoque. A gente nota que muitas vezes os empresários não fazem um controle correto de estoque. Então, aquilo que está no estoque não está no 100% no sistema, ou que tem, o sistema diz que tem, não está 100% no estoque. Então, é necessário de vez em quando fazer uma auditoria do estoque, um inventário, para verificar se o que está no sistema existe fisicamente, se aquilo que existe fisicamente está no sistema, porque o controle de estoque influencia diretamente no controle da lucratividade, né? Se o estoque some, quebra, estraga, desaparece, você está tendo um custo e não está tendo a venda. Então o teu CMV, o custo, a mercadoria vendida sobe, a tua lucratividade desce. Isso é um processo, né? O controle de estoque é um processo, tem que ter as pessoas treinadas, um sistema que reflita isso, é preciso fazer periodicamente uma auditoria, né? São essas algumas das principais dores. Existe uma dor também de não conseguir contratar as pessoas com o perfil correto, aí contrata, demite, e você fala, caramba, não tem mão de obra qualificada na cidade. Muitas vezes existe mão de obra, só que você não conseguiu primeiro identificar qual é o perfil da vaga que você precisa, qual é o perfil de pessoa, e depois não tem uma metodologia para encontrar essa pessoa e garantir que a pessoa que eu estou contratando realmente tem um perfil que a vaga exige, né? Algo científico, tem aí 98, 99% de precisão. Então as pessoas são meio que recrutadas de maneira amadora, na maioria das vezes, né? E isso causa prejuízo para o empresário. Uma outra dor é que muitas vezes o empresário não pesquisa a satisfação do cliente. E o cliente, se não estiver satisfeito, ele vai buscar em outro lugar. Então você precisa o que? Buscar entender como que o cliente está vendo a experiência contigo, desde que ele é atendido, passando pelo processo de compra, pagamento, recepção da mercadoria, porque isso é uma consultoria gratuita que ele te dá. Você não pagou nem R$ 1 e ele está te falando exatamente aonde a tua empresa tem que melhorar. Então é preciso pesquisar e verificar como que o cliente está avaliando o teu negócio, né? Então essas são algumas das dores que impedem que o empresário desfrute do empreendedorismo dele, tenha tempo livre, tenha uma empresa saudável, financeiramente saudável, que dê lucro, que funcione bem sem ele, que tenha funcionários satisfeitos, enfim, né? E existe uma metodologia e existe uma maneira de o empresário buscar aí abrir a sua visão, abrir a sua mente, se capacitar em processo de gestão, de empreendedorismo, para poder aí se posicionar melhor no mercado. E assim tudo passa por ele, né? A empresa é um reflexo do empresário. Se você tiver uma limitação naquilo que você acha que a empresa precisa ter para ter sucesso, a sua empresa vai refletir essa limitação.
Se você for mesquinho, você também vai ter funcionários mesquinhos, que cada vez querem mais e fazem menos. Então, tudo passa por você. Se a gente quer mudar a empresa, muda primeiro o empresário que está por trás dela.